Olá, gente. Meu nome é Rafaela Guinda, eu sou médica. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a ansiedade, sobre o Brasil, gente, é um dos países mais ansiosos que tem. Ó, eu vou logo avisando que tá rolando uma obra aí em cima, então vai ter um tac, 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 mas isso não vai me impedir de gravar o vídeo, porque eu sei que esse é um tema muito importante. Gente, na ansiedade, a gente tem vários mecanismos, né? Por exemplo, a nossa amígdala, que é aquela parte do nosso cérebro mais ali primitiva, que tem a ver com as nossas emoções, né? Ela tá ali hiperfuncionante. E ali isso desencadeia a liberação de várias substâncias. Você vai ter o aumento de adrenalina, você vai ter o aumento de cortisol, e o seu corpo vai estar naquele modo lutar ou fugir. Só que, peraí, você acha que essa forma, né, de estar funcionando, né, de lutar ou fugir, ela é benéfica para que eu consiga fazer as minhas atividades diárias do dia a dia, que normalmente requerem uma certa dose de concentração, etc., ou são prejudiciais? Normalmente prejudiciais, né? E além de serem prejudiciais, elas acabam trazendo uma alta carga de sofrimento. E o pior de tudo, acaba fazendo com que eu não consiga fazer aquilo que eu me propus a fazer. Só que quanto mais ansioso eu fico, porque eu tô projetando, né? Eu tô projetando ali futuros, eu tô projetando ali várias coisas por conta dessa minha forma ali de funcionar. Então, quanto menos eu consigo fazer, mais ansioso eu fico, porque além de eu achar que tudo vai ser catastrófico, que tudo vai ser difícil, porque a gente tende a imaginar um futuro muito mais catastrófico do que o que ele realmente é, eu ainda começo a duvidar da minha capacidade de fazer as coisas. Então vai ficando cada vez mais difícil. Quando eu vou ver, eu já estou com diversos sintomas. Inclusive, né, a ansiedade, eu já cansei de ver pacientes chegarem no pronto atendimento, no plantão, com sintomas físicos, né, de dor no peito, de falta de ar, né, de dispneia, e de coisa intensa mesmo, da pessoa achar que está morrendo ali e não é porque a pessoa está inventando, a pessoa de fato está sentindo, porque ela se tornou vítima daquele processo de ansiedade. A gente tem que entender que a ansiedade, ela é um mecanismo normal que ela veio para nos proteger, né, de perigos reais, etc. Só que na maioria dos casos, principalmente atualmente, esses perigos eles não são reais, são perigos imaginários. Então eu começo a lidar com as situações de maneira mental, eu começo a imaginar diversas possibilidades de futuros negativas e começo a reagir a elas, normalmente ficando tão ansioso que paraliso, né? Só que existe inclusive um ditado que fala assim: eu sou um homem velho, já passei por muitos problemas. A imensa maioria deles jamais existiu. Faz sentido para você? Né? Faz sentido para a maioria de nós. Porque a gente fica ali criando uma série de problemas e que na realidade muitas vezes nos concretizam. E aí você sofreu, sofreu, e o problema em si, que seria aquela causa daquele sofrimento, jamais houve. E outra, mesmo quando esse problema venha a acontecer, normalmente ele não é tão ruim ou tão catastrófico quanto a minha mente gerou. Gente, nós somos péssimos diretores, né? Até de cinema. Nós somos ótimos diretores de filmes de terror, né? Todos nós. A gente consegue criar coisas que, meu pai do céu. E a gente se coloca num estado, gente, de vulnerabilidade, de paralisia. Porque imagina, tô aqui criando um cenário que não aconteceu. Como é que eu vou reagir, tomar alguma atitude, ter algum mecanismo de enfrentamento e de aceitação de algo que não só não aconteceu, como eu sequer sei se de fato vai acontecer. Então isso vai roubando a minha vida, né? Vai me tirando do momento presente, do agora, em que sim eu poderia estar vivendo, sim eu poderia estar fazendo coisas para me recarregar, para ficar bem, para dar andamento em projetos, para conseguir fazer as coisas que eu quero.
e vai me levando para um futuro catastrófico, meio daquelas coisas de ficção científica, dependendo, né, da mente da pessoa como for, e vai me deixando presa naquele cenário ali. Então, tá. O que eu faço, Rafa? Então, para sair desse ciclo, né? Claro, em muitos casos a gente precisa da ajuda profissional, porque às vezes precisa sim entrar com medicação, né? Existem técnicas terapêuticas também que precisam ser usadas. Mas você mesmo, aí de casa, tem coisas que você pode fazer. Primeira coisa que a gente pode fazer é voltar a nossa obra tá demais. Voltar a nossa atenção para o exato agora, para o momento presente, né? E aí a gente traz a nossa respiração, a gente começa a olhar. Peraí, o que tem aqui na minha volta? Ali tem um lustre, ali, no caso, tem que botar ao contrário, né? Ali tem um quadro, ali tem um. Então eu vou trazendo e usando os meus sentidos para que eu volte ao exato agora. Porque o exato agora, normalmente, não é ameaçador como eu estou criando aqui na minha ansiedade. Porque se fosse, você não estava pensando, você estava correndo. Se tivesse um bicho, se tivesse alguma coisa aqui atrás de você, você estava lá, ó. Não estava, né, sofrendo internamente. Então, você traz a visão, você traz o olfato também, que é um sentido um pouco menos desenvolvido nosso, mas que é interessante. Você traz a sua audição, então você começa a prestar atenção aos sons que estão à sua volta. Você começa a trazer a sua atenção para o exato momento de agora. Além disso, eu começo a entender quais são as situações que estão me gerando toda essa carga de ansiedade. O que acontece? Às vezes, eu tenho um projeto, né? Eu tenho um projeto que eu quero fazer alguma coisa, eu quero chegar em algum lugar. Só que esse projeto, ele tá todo muito misturado, sabe? Ele não tá como um projeto. Ele tá como se fosse assim, eu tenho que construir uma carreira profissional. Tá, mas construir uma carreira profissional. E aí, com base nisso, eu faço o quê? Não dá pra saber, né, gente? Então, eu não posso fazer um projeto inteiro. Eu só posso fazer algumas pequenas ações relacionadas a esses projetos. Então, uma das outras coisas que eu posso fazer é pegar quais são essas coisas, né, que estão me trazendo aí esse certo grau de ansiedade, que sejam problemas, que sejam oportunidades, né, e entender, desmembrar elas em pequenas coisinhas que eu possa fazer, né? Do jeito que eu tô, respeitando muito o meu momento, respeitando muito aquilo que eu consigo fazer, para que eu consiga dar conta de fazer essas pequenas coisas, passinho a passinho. Me afastar também, às vezes, de pessoas, situações que me causam mal-estar, sabe, gente? Às vezes a gente não dá valor, mas essa parte energética, essa parte espiritual, ela é muito importante. Pode ver que às vezes a gente chega em lugares e só da gente chegar perto de certas pessoas a gente se sente mal. Então a gente tem que tomar cuidado também com isso, certo? E entender também que a gente não controla a vida, né? Eu sei que isso aí é uma das coisas mais difíceis. Porque a gente quer controlar tudo. A gente quer controlar o resultado de tudo, como se tudo fosse previsível e controlável. Mas a verdade é que não é, né? Eu tenho um controle aqui sobre o que eu faço hoje, sobre algumas pequenas ações, sobre algumas pequenas atitudes. Mas eu não tenho controle sobre os meus resultados. Eu não tenho controle sobre o que o outro vai pensar, sobre o que o outro vai dizer. Então, quando a gente começa a abrir mão do controle, a gente começa a ver uma vida mais feliz, mais plena, mais tranquila, certo? Outra coisa importante que eu sei que as pessoas falam, mas eu tenho que reforçar também, é exercício físico. Eu sei. Bom, Rafa, eu já tô aqui ansiosa pra caralho. Desculpa, eu xingo, tá? Pra caralho, eu tô ansiosa demais. Você ainda quer que eu vá me exercitar? Quero. Sabe o que eu quero? Que eu sei. Você fica achando, eu não consigo, vai ser muito difícil.
É mentira. É mentira do seu cérebro. Você está se auto-enganando, certo? E quando você vai lá e faz, você além de descarregar essa ansiedade, essa adrenalina, isso aí que você está sentindo, você começa a ver que sim, você consegue fazer pequenas coisas por você. E aí essas pequenas coisas, elas vão se acumulando. Hoje você faz um pouquinho, amanhã você faz uma outra coisa, um pouquinho por você. E aí quando você vai vendo, você vai tirando essa imagem de que você é uma pessoa que não consegue fazer nada e que está paralisada lá pela ansiedade, certo? Uma outra coisa, meditação. Começa pouco, gente, começa pequeno, começa com 2 minutos que seja, mas é um hábito para a vida, para te trazer justamente para aquilo que eu te falei que é importante, que é o momento presente. Tem 2 aplicativos muito bons também, que é o Meditopia, em português, e o Fit Mind, que eu recomendo assim demais. Se você consegue entender inglês, recomendo muito, que eles vão te ajudando a treinar a sua mente para sair um pouquinho desse pequeno eu mental que a gente tem aqui na nossa volta, que fica aqui simulando e projetando a realidade, deixando a gente doido, e trazendo a gente para a nossa verdadeira potencialidade, para o nosso verdadeiro eu, certo? Outra coisa, autoconhecimento, para eu entender quais são as coisas que eu amo fazer, quais são as coisas que quando eu faço eu realmente me sinto nutrido, me sinto carregado, me sinto bem, me sinto feliz, porque tudo isso vai me ajudando a lidar com essa ansiedade, tá certo? Então, para mais dicas e para mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Rafaela Glinda, tá certo? Aperta aqui embaixo e ative as notificações.